pouquinho menos de 3 meses, eu tive a oportunidade de ir a Detroit, que é uma cidade americana, fazer uma visita a ONGs locais, conhecer como é que funciona o setor naquela cidade. E eu dividi o quarto com um amigo, um colega de São Paulo, que estava comigo nessa visita. E era uma dessas viagens que você vai num dia, dorme no hotel, mal leva roupa e volta no dia seguinte. E como todas essas viagens mais rápidas, a gente esquece alguma coisa. Hoje eu esqueci de trazer a lente de contato. Naquela viagem, eu não levei a pasta de dente. Eu fui para a viagem e esqueci de levar a pasta de dente. A gente não pode ficar sem pasta de dente, sem escovar os dentes em qualquer momento em uma viagem como essa. E eu pedi para esse meu colega, que estava dividindo o quarto comigo, pedi para ele para usar a pasta de dente dele naquela noite. Ele naturalmente deixou. E a gente ia embora no dia seguinte e ele saiu antes do quarto. Eu esqueci. Eu simplesmente esqueci de pedir para ele deixar um pouco de pasta de dente na minha escova, para que eu pudesse, ao sair do quarto, logo após ele, escovar meus dentes e ir embora para as visitas que a gente tinha naquele dia, logo depois de fazer o check-out do hotel. E eu cheguei no banheiro, ia escovar os dentes sem pasta, não tinha opção, e estava lá, né? Ele tinha cuidadosamente pensado, lembrado de mim e deixado um pouco de pasta na minha escova de dente sem que eu precisasse ter feito pedido. Eu simplesmente tinha esquecido e ele tinha autonomamente, espontaneamente, deixado a pasta de dente para mim, na minha escova, para que eu pudesse sair com um hálito agradável naquele dia. Esse gesto dele, essa capacidade desse meu amigo de pensar em mim, sem pensar no meu bem, de forma desinteressada, sem que eu precisasse pedir, sem que eu precisasse fazer nenhuma atitude prévia, é o que a gente chama de altruísmo, a capacidade do indivíduo de pensar nos outros, de pensar no bem dos outros, no bem da sociedade, de forma desinteressada. Todo mundo aqui, todos nós somos, a grande maioria de nós é altruísta, a grande maioria de nós faz o bem, a grande maioria de nós gosta de fazer o bem. As pessoas no Brasil, as pessoas no mundo são boas. Eu sou daqueles que acredita que nós nascemos bons. E a grande maioria da população continua boa e continua fazendo gestos altruístas. Nós, cada um de nós aqui, tem causas. Nós nos comovemos com as coisas. Nós nos comovemos com aquilo que nos deixa bravos, sensíveis, irritados. Eu não tenho dúvida que cada um aqui se sensibiliza com as várias causas, com os vários fatores que podem mexer com vocês. A gente pode se sensibilizar por causa do meio ambiente. Tem gente que fica muito incomodado com a destruição que a gente faz nas florestas, com a poluição que a gente traz para nossas cidades. Tem gente que se incomoda com a forma que o homem trata o meio ambiente. Tem gente que se incomoda com a questão da saúde, que atua para promover o combate ao câncer e a prevenção ao câncer, prevenção ao AIDS, a AIDS. Tem muita gente que se incomoda com o fato de ter pessoas que não recebem tratamento digno de saúde pública e são tratadas, infelizmente, de forma muito desleixada, às vezes pelos próprios serviços públicos. Tem gente que se incomoda com agressões a direitos humanos. A gente fica mexido com isso. A gente se sensibiliza de ver direitos sendo agredidos, de ver pessoas no Brasil e pessoas no mundo inteiro não tendo acesso à justiça, não tendo acesso a advogados, não tendo acesso a direitos mínimos que todo mundo devia ter. Acesso à água, acesso ao alimento, acesso à democracia, um dos acessos mais importantes que a gente pode ter na vida em sociedade. Tem gente que se incomoda com violência aos animais, desrespeito aos animais. Quantas pessoas aqui, eu garanto, nesse auditório, quantas pessoas no Brasil são cada vez mais sensíveis à causa de proteção dos animais? Isso toca na gente, isso faz com que a gente queira fazer o bem, isso faz com que a gente queira mudar a sociedade e mudar o país para fazer um país melhor. Eu tenho a minha causa também. Essas duas crianças lindas são as minhas filhas, a Maria Alice e a Tarsila, 7 e 5 anos, e por causa delas, a minha causa hoje
são as crianças. O que me move como doador, o que move a minha doação, o que move a minha ação altruísta para fazer o bem na sociedade é organizações da sociedade civil, ONGs, que trabalham com crianças para que outras crianças no Brasil e no mundo tenham a mesma qualidade de vida que eu ofereço para as minhas filhas. Eu não consigo aceitar, como brasileiro, como cidadão, que tenha crianças que sofram, que tenham crianças que não tenham o que comer, que tenham crianças que tenham que trabalhar para sustentar a sua família e não tenham direito a brincar, não tenham direito a ser feliz. Isso mexe comigo. Cada um aqui tem sua causa, cada um aqui se sensibiliza. Essa é a minha causa pessoal. É o que mexe comigo no meu dia a dia, o que me faz doar, o que me deixa bravo, irritado quando eu vejo coisas na TV ou quando eu vejo coisas na rua. Eu tenho uma causa profissional também. Hoje eu atuo para o fortalecimento das ONGs brasileiras. Hoje eu atuo para fazer uma sociedade civil mais forte. Essa é a minha causa profissional, ou a minha segunda causa pessoal. Além de trabalhar para que todas as crianças no mundo sejam felizes, eu também trabalho para que a gente tenha uma sociedade civil mais forte no Brasil. No Brasil, neste momento, nós temos 290 mil ONGs. É muita organização, é muita gente engajada, trabalhando para fazer um país melhor. ONGs não existem para substituir o Estado. ONGs não são complementares ao Estado ou suplementares ao Estado. ONGs fazem parte da sociedade civil. ONGs fazem parte da rede social, do tecido social que a gente tem no país, para fazer um país mais justo e democrático para todo mundo. A gente tem várias formas de dividir a sociedade. Eu estou apresentando uma para vocês. Uma forma onde a gente tem o Estado, que é o poder público, que representa todo mundo e atua em nome de todo mundo. A gente tem as empresas, que existem para gerar lucro, para gerar valor para os seus donos e para os seus acionistas. E a gente tem as organizações da sociedade civil, associações, fundações, sindicatos, igrejas, partidos, todas as outras organizações que não são Estado e que não são privadas no sentido de buscar lucro, mas que existem para defender interesses e promover um Brasil melhor, promover um país melhor. Em muitos lugares, inclusive no Brasil, a gente chama essas organizações da sociedade civil de terceiro setor. Primeiro setor é o Estado, segundo setor são as empresas, terceiro setor são as organizações da sociedade civil, são as ONGs. O primeiro setor se financia com imposto. A gente tem que pagar imposto, não dá para evitar. É um dinheiro que todo mundo é obrigado a pagar. As empresas se financiam com dinheiro dos produtos que elas vendem ou dos serviços que elas oferecem. A gente que escolhe contratar um produto ou contratar um serviço de uma determinada empresa. Já as ONGs, já essas organizações da sociedade civil, o modelo de financiamento delas é que a gente ainda não entende no Brasil. É que a gente ainda não conhece no Brasil de forma como já acontece no mundo inteiro. O dinheiro que financia as organizações da sociedade civil no mundo inteiro, e cada vez mais no Brasil também, é o dinheiro da doação. É o dinheiro das pessoas que no Brasil inteiro acreditam no trabalho que cada uma dessas organizações faz para gerar impacto para o país, para gerar uma transformação positiva para o país. As pessoas doam. E as pessoas doam para aquelas causas que sensibilizam elas, para as organizações que atuam naquilo que mexe com elas e faz elas quererem um país melhor, um mundo melhor. Eu, como doador, dou para ONGs de crianças. Várias, 4, 5 organizações nacionais e internacionais. E o brasileiro doa também. Nós somos bons, nós já estamos trabalhando para ajudar a contribuir e financiar as organizações da sociedade civil. Só no ano passado, nós todos aqui, todo mundo que está nos assistindo, o Brasil inteiro doou 14 bilhões de reais para as organizações da sociedade civil. É muito dinheiro. Quem tem 1 bilhão aqui para doar? É muito dinheiro. Nós já estamos contribuindo para financiar as organizações da sociedade civil. Ainda assim,
Isso representa só 0,23% do nosso PIB. 0,23% do PIB brasileiro é revertido em doação para as nossas ONGs. Quando doar para a ONG, é um modelo de sustentabilidade, é o modelo de negócios de uma organização da sociedade civil. A gente tem causa, a gente se sensibiliza e a gente se mexe com as coisas, mas a gente tem que aprender cada vez mais a, inclusive, financiar aqueles que fazem um trabalho sério, aqueles que estão nas nossas ONGs, nas nossas organizações da sociedade civil, transformando a nossa realidade local e transformando o nosso Brasil. Esses 0,23% do PIB brasileiro, que é o tamanho da doação no Brasil, não é nada perto dos 2% do PIB americano. Nos Estados Unidos, os americanos, ao invés de 13 bilhões de reais, doaram 1 trilhão de reais o ano passado para as ONGs americanas. E não é para a gente chegar no mesmo modelo americano. A gente não vai desenvolver a mesma cultura de doação e os mesmos números que eles têm lá. Mas se a gente conseguir, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, dobrar o percentual do nosso PIB que a gente doa todos os anos para as nossas ONGs, a gente, ao invés de 14 bilhões, vai ter 28, 30, quem sabe, em alguns anos, 50 bilhões de reais sendo doados para as ONGs. A gente tem que pagar imposto. A gente tem que comprar produto ou serviço, porque essa é a forma como a economia se modela. E a gente tem que doar também. Doar tem que ser um hábito para cada um de nós. Fazer o bem, a gente tem que fazer com trabalho voluntário, respeitando as leis, sendo cidadão e contribuindo financeiramente para aumentar esse percentual de 0,23 para 0,5, quem sabe 1% do nosso PIB, para que a gente consiga promover uma sociedade mais justa, para que a gente consiga promover aquilo que a gente chama de filantropia. Filantropia é uma palavra que muitas vezes a gente não entende, ou a gente até vê de forma negativa no Brasil, como caridade, como só dar esmola à pessoa mais necessitada. Filantropia é o amor à humanidade. Ser um filantropo é fazer o bem à humanidade. Doar para garantir que as nossas organizações da sociedade civil consigam atuar pelas causas que a gente defende, é fundamental para a gente ter um país mais justo, para a gente ter um país mais solidário, para a gente ter uma democracia mais forte. No Brasil inteiro, milhares de organizações atuam todos os dias para gerar impacto, para fazer o bem. Não estão aí para substituir o Estado, não estão aí para suplementar, para complementar. As organizações da sociedade civil, as nossas ONGs, existem para atuar com toda a sociedade por um país mais justo e um país mais democrático. E a questão da doação é tão importante, a gente tem que mudar tanto a nossa mentalidade, que eu vou dar um exemplo para vocês. Eu visitei recentemente uma organização em São Paulo, num bairro chamado Real Parque. Uma comunidade muito humilde, fica perto do Morumbi, na cidade de São Paulo. E eu visitei uma ONG, e a ONG linda, tudo bonito, sala de informática, parquinho, quadra reformada, 240 crianças atendidas em contraturno escolar, felizes, sendo atendidas bem, e os pais podendo desenvolver seu trabalho, gerar renda para a família e as crianças atendidas pela organização. E essa organização recebeu a visita de uma empresa que queria doar ovo de Páscoa. E a empresa chegou na ONG e viu todas as crianças felizes, a ONG bonita, tudo bem arrumado, e falou, mas caramba, as crianças de vocês são felizes, elas não precisam de ovo de Páscoa. Eu vou doar esse ovo de Páscoa para a criança que realmente precisa. E na cabeça desse empresário que viu a ONG, pelo fato da ONG fazer o trabalho dela bem feito e oferecer qualidade e atendimento saudável para as crianças, elas não precisavam de doação. Quando, na verdade, doar é o que mantém aquela organização.
São as doações das pessoas que acreditam no trabalho daquela organização que mantém aquela qualidade, que faz com que aquelas crianças sejam felizes. A gente tem que ressignificar o sentido da filantropia e a gente tem que promover a doação. E por isso que muitos, como eu, e no Brasil inteiro, estão promovendo uma campanha, estão promovendo campanhas e ações para promover uma cultura de doação no Brasil. Um exemplo é o Dias de Doar, que é uma campanha global que é desenvolvida todos os anos para sensibilizar as pessoas que já têm causas. A gente já fica mexido, a gente já se incomoda com a foto da criança refugiada morta na beira do mar, e a gente tem que fazer alguma coisa para transformar a sociedade. Às vezes a gente não pode fazer porque a gente não tem tempo, a gente não pode fazer porque a gente não sabe como, mas a gente definitivamente pode doar. Campanhas como Dias de Doar, outras campanhas que cada um de nós pode se envolver, pode se engajar, são campanhas feitas para que a gente transforme a nossa cultura. Eu não reciclava quando eu era criança, eu reciclo hoje. Eu não economizava água quando eu era criança. Hoje as minhas filhas sabem que a água do planeta está acabando. A maioria dos meus amigos fumava na adolescência. Hoje os meus alunos na faculdade, 2 de 50, fumam. Ninguém doava antigamente. Só 0,23% do brasileiro é doação. A gente tem que doar. A gente tem que financiar as causas e as organizações que a gente acredita. A gente tem que transformar o mundo apoiando quem sabe fazer bem feito. Doar, a gente doa todos os dias. A gente transforma, a gente muda, a gente gera impacto. Obrigado.